Então, sou Padmini, aqui da Marte Biocentro de Desenvolvimento Integral, e a gente vai iniciar hoje uma jornada de 10 aulas, toda quarta-feira, nesse mesmo horário. Aula curta, somente 20 minutos, então é uma aula bem bacana de assistir, porque é uma aula pontual, eu vou direto ao ponto, vou falar. Se vocês tiverem perguntas, tiverem questões, vocês mandem lá no direct para a gente estar construindo, para eu poder estar depois desenvolvendo isso. Mas agora, hoje, o tema é respiração consciente, a grande chave. Então, existem tantos tipos de técnicas hoje em dia, de técnicas de várias formas, de vários caminhos terapêuticos. Todos esses caminhos, eles são fantásticos, eles são incríveis. Existem caminhos assim, existem terapias como o Theta Healing, como a constelação familiar, o Reiki, enfim, diversas outras terapias que são simplesmente incríveis. Mas o que eu percebi no meu caminho, no meu andar, porque eu me formei, eu fiz formação em várias técnicas diferentes, desde que eu comecei há 19 anos atrás. Então são quase 20 anos nesse caminho de respiração que eu tô seguindo. Para ser bem exato, em abril fazem 19 anos onde eu comecei a minha jornada. E durante esse caminho todo, antes inclusive também, eu já sempre fui buscadora e continuo buscadora e sempre sou buscadora, e isso não vai mudar, porque a nossa expansão de consciência, ela não tem limite, ela vai estar acontecendo o tempo todo, expandindo o tempo todo. Então não tem fim o que nós podemos aprender e o que nós podemos desenvolver. E a respiração é quem leva a isso. Então, quando você pensa, respiração, ela é o ar. O ar, dentro dos 4 elementos, a gente é formado por 4 elementos: terra, a água, o fogo e o ar. O ar é a informação. No ar é tudo aquilo que nós somos. Nós somos formação, informação densificada. É isso que nós somos. Então, dentro daquilo que nós nos construímos como pensamentos. O pensamento é o primeiro que acontece. Então, lá, quem segue o caminho cristão dentro da Bíblia, dentro do livro sagrado chamado Bíblia, lá no início diz, no início era o verbo. O que quer dizer no início era o verbo? O início era o verbo, é o pensamento, é a palavra. Eu quero, eu vou, eu faço, eu sou, sabe? Então é tudo, é esse pensamento que constrói. E a nossa vida, aquilo que a gente reflete no nosso dia a dia, é esse verbo em ação, esse verbo que está no nosso inconsciente, ele está lá atrás. Você entende? Ele não está na nossa mente consciente. A nossa mente consciente, que é projetada mais aqui na frente, no nosso cérebro, aquilo que a gente está aqui agora, isso a gente percebe. Mas a nossa maior parte está aqui, na parte de trás, no nosso cérebro chamado reptiliano, na nossa parte reptiliana, nossa parte mais antiga. Ali está toda a nossa bagagem inconsciente. E é essa bagagem inconsciente que faz a nossa vida ser como é. Então, eu sou ansioso. Eu procrastino. Eu sou parado, eu não tenho atitude. Eu penso demais e não faço. Enfim, diversas coisas que em algum momento da nossa vida, lá no nosso passado, nós construímos dessa forma.
desde a gestação, desde o momento em que nós estávamos dentro da barriga da nossa mãe. Então, sim, nossos antepassados têm muita força, muito poder sobre isso também. Por isso, a importância da constelação familiar, porque esse movimento ancestral, ele está escrito dentro das nossas células, dentro das informações que nós temos no nosso corpo físico, informação que nós somos. Então, investigar o que acontece. A gente vai investigar onde? Aqui, agora, nesse momento, quando eu inspiro e quando eu expiro. Eu estou presente. Como eu me sinto dentro do corpo aqui agora? Eu não fico numa viagem dentro daquilo, porque a viagem, ela é só ar, ela é só mente. E a mente, ela são as nossas crenças limitantes do passado. Ela não é a realidade do agora. Então, você repetir, por exemplo, eu sou ansioso, eu sou procrastinador, isso não é a verdade. Eu não consigo, eu vou tentar. Isso não é a verdade, isso não é agora. Agora, o que você pode fazer? Só fazer, atitude. Você não pode respirar lá no passado. Você só pode respirar aqui e agora. Você não pode investigar o seu corpo no passado. Você só pode investigar seu corpo aqui e agora. E isso não quer dizer que vai ser ruim, que você vai encontrar coisas que você não gosta, que você vai descobrir coisas horríveis. Não. Pelo contrário, geralmente você descobre coisas excelentes, coisas ótimas, coisas muito boas ao seu respeito. Então, são camadas, a gente tem camadas as quais a gente precisa passar. Então, o que a respiração faz por você quando você respira de forma consciente? Você respira de forma consciente, você vai fazendo uma carga energética. Você inspira e você vai fazendo uma carga energética, você vai fazendo uma carga de energia. Chega num dado momento, você começa a sentir no seu corpo. O que você começa a sentir no seu corpo? Formigamento, energia se movendo, calor, você pode sentir bem-estar, prazer de estar dentro do corpo, ou se você tem algum trauma, alguma limitação, um bloqueio muito forte, muito intenso, você vai começar a sentir alguma resistência. O que é a resistência? Alguma dor, uma vontade de parar de respirar, alguma necessidade de urgência. Não, deixa para depois, a tal da procrastinação. Agora eu preciso, enfim, cuidar do meu filho, agora eu preciso ir no banheiro, agora eu preciso pagar uma conta, me lembrei disso. Então vem pensamentos que levam você à fuga de urgência. E essa fuga de urgência não permite passar a camada. Então, quem me segue, quem já conhece a respiração, conhece esse gráfico que eu já fiz algumas vezes. Então, nesse gráfico, você começa a respirar numa frequência, porque nós somos frequências. Então, digamos, você está nessa frequência rosa, você vibra nessa frequência. Você começa a respirar, você vai criando uma carga energética. É como subir um morro, você vai subir no morro. Nesse tracinho aqui,
é o dito trauma, aquilo que faz você se limitar. Quando você chega aqui é que acontece a tal da fuga de urgência. E essa fuga de urgência é que precisa ser ultrapassada. Aí você segue a jornada e chega no topo. O que acontece nesse topo aqui? Nesse topo, você vai começar a transmutar esse trauma. Você recebe energia divina, energia do seu eu superior, do seu eu maior, e você começa a fazer um resgate, uma transmutação, uma cura dentro do seu corpo. Isso acontece dentro do corpo. Digamos que quando eu estou respirando, a minha dor, ela fica aqui no abdômen, ela vai aqui, começa a sentir um peso no abdômen, um aperto no abdômen. Então, começa a acontecer ali dentro, você vai dissolvendo isso ali dentro. E aí começa a dar uma sensação de bem-estar. Você vai acalmando a respiração, a sua respiração começa a ficar cada vez mais sutil, mais suave, você vai acalmando e você vai para uma sensação de bem-estar. E aí você vai integrando isso, descendo outra vez o morro. Então, você está vendo essa outra linha aqui? Essa outra linha, ela tá uma frequência acima. Então, você termina a respiração. A gente fala, dentro de um vocabulário de arte, a gente fala é uma oitava acima. Quer dizer, você já sai numa outra frequência, você já sai num outro lugar, num outro plano, sentindo ser diferente e levando para a sua vida, para o seu dia a dia, para aquilo que você faz, uma nova possibilidade. Você vai ficar nessa frequência sempre mais elevada? Vai depender do quanto você nutre essa frequência mais elevada. Você pode voltar rapidamente de novo. Quer dizer, eu fiz uma sessão. Experimentei esse lugar gostoso, experimentei que eu tenho possibilidade, que eu posso ir mais. Não alimento, volto para o meu trabalho, volto para a minha família, volto para o meu dia a dia, para a minha rotina, para as minhas coisas. Eu volto para a mesma frequência de vibração de novo. Então, por isso eu digo que a respiração consciente é uma chave, porque você vai aprender essa ferramenta, você aprende ela, você mesmo aprende, respira e depois você pode usar essa ferramenta no seu dia a dia. Você usa. Você, como meditação, lá no início, quando eu fiz a minha primeira respiração consciente, a minha primeira respiração, ela foi muito intensa, ela foi muito forte, ela foi assim, incrivelmente, porque eu nem sei explicar em palavras aonde que eu fui parar nesse nível de frequência, se eu fosse dizer, eu não consegui nunca mais voltar para a mesma frequência, nunca mais. E isso é que o Einstein dizia. O Albert Einstein dizia, uma mente uma vez expandida não tem mais como voltar ao normal. Então é exatamente isso que acontece. Uma vez que eu experimentei o que é isso, eu sempre vou ter vontade de voltar para aquele lugar. As pessoas que passaram por aqui, as pessoas que já foram meus alunos e que praticam respiração consciente, toda vez que chegam aqui, elas conectam com uma emoção. E é muito lindo poder conectar, é como um reconhecimento daquele momento de respiração que eu já experimentei. Então, tem alguns que às vezes ficam vários anos sem vir aqui. E quando vem aqui, vem uma emoção, e vem um choro, e vem uma alegria, e vem um bem-estar. É quase como eu voltei para casa. Esse voltar para casa é esse voltar para casa aqui na Marte, aqui no espaço? Não. É recordar o caminho de casa dentro de você. É recordar que você já sabe esse caminho lá dentro. Então, é esse recordar
que aqui a Marte recorda você. Esse recordar esse caminho. Então, eu fiz um outro, quem me conhece sabe que eu sou artista, eu entendo as coisas quando eu pinto, quando eu faço as minhas obras de arte. Então eu fiz um outro desenho aqui que é a mesma coisa. A nossa mente, ela entende, ela foi programada para funcionar de uma forma linear. É como eu nasci, o dia do meu nascimento, então eu cresço, tem todo um percurso que eu preciso fazer aqui, vivo, sei lá, estudo, caso, tenho filhos, vou, e até o dia em que eu morro. Então, desde tal data até tal data, a pessoa viveu isso, mas a gente é muito, 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 infinitamente mais do que essa linha do tempo. Então, para isso eu fiz esse outro desenhozinho simples aqui, colocando o que seria a respiração. Então, digamos, você respira nesse pedacinho aqui. Esse pedacinho você está acostumado a respirar, de ar. Quando você tem a possibilidade de respirar todo esse espaço infinito. Essas linhas aqui, o que elas são? Elas são os bloqueios, as armaduras, as nossas couraças, a forma onde a gente se protegeu, a forma como a qual a gente se construiu para se proteger desse todo. Então, tem algo que a gente repete automaticamente. Somos todos um. Peraí, somos todos um mesmo? Você consegue me sentir nesse agora? Eu estou falando num lugar e você aí, onde você está sentindo isso que eu estou falando? Isso faz sentido para você? Se isso faz sentido, você já rompeu muitas e muitas dessas couraças, muitos e muitas dessas barreiras que estão construídas. Agora, se você diz, eu não sinto nada, não percebo nada, isso não diz nada, não representa nada, eu não entendo nada. Então, a gente não entende com a mente, a gente entende com o corpo. Por isso que a gente escolheu nascer, por isso que a gente escolheu um corpo humano, para viver isso, para experimentar isso, para poder construir essas vivências. Então, a sua sabedoria, ela é ilimitada, ela é infinita. Você pode conectar com qualquer sabedoria, você pode receber de qualquer ser. E quanto mais você consegue destruir ou integrar, eu não gosto de usar a palavra destruir, porque você consegue integrar essas partes suas que são aprendizados, porque isso é um grande adubo para a sua vida. Essas couraças, esses traumas, eles na realidade são a chave da sua infinitude, a chave da plenitude. Então, quando a gente começa a respirar e começa a experimentar a imensidão que a vida é, a imensidão daquilo que eu sou, daquilo que você é, a gente começa a entrar em contato com os nossos medos. Os medos que foram construídos a partir das nossas crenças. Então é necessário essa continuação desse estudo o tempo todo, sempre estar em contato com uma comunidade que permite você ir além das suas crenças, que não reforça crenças em você, que não limita
a sua criatividade, a sua mente. Então, aqui atrás de mim eu tenho uma tela que eu chamo a minha mente na mente de Deus. Essa tela eu criei há alguns anos atrás, onde eu entrei em contato com esse grande medo, esse medo de me perder, esse medo de eu não saber mais quem eu sou. Esse é o medo comum do buscador, esse é o medo comum daquele que pratica. E eu trabalho muito com essas pessoas, com as pessoas que buscam e que praticam e que de fato levam o autoconhecimento a sério. Então, com essas pessoas eu gosto, tenho muito prazer em estar trocando, porque aí eu aprendo e a pessoa aprende e o todo reganha muito, o todo sai ganhando. Então, essa é a beleza desse equilíbrio do dar e do receber, porque vamos nos completando e vamos crescendo e trazendo isso junto. Essa tela, ela mostra o centro aqui, né? É mais ou menos um pouquinho dentro disso que eu falo para vocês aqui, né? Dentro dessa respiração. Então, ela mostra essa energia que vem de cima para baixo, a energia que vem de baixo para cima, que seria a nossa luz, a nossa sombra. A nossa sombra, ela só existe porque nós temos um corpo humano, porque escolhemos nascer seres humanos, então somos materializados. Quando o sol bate, a sombra se projeta, quanto maior a luz, maior a sombra, até nos tornarmos pura luz. Esse é o trajeto, esse é o caminho de autoconhecimento através de vidas e vidas e mais vidas nossas. Então, aqui a expansão. Então, quando eu estou segura dentro desse centro, eu vou expandindo radialmente, vou expandindo toda, não vou expandindo dentro de uma linha de tempo, eu expando radialmente, consigo simplesmente sentir mais e mais, e quando eu sinto mais e mais, eu tenho mais e mais sabedoria. Esse é fato. Assim como a criança não aprende na mente, nós adultos também não aprendemos na mente. A teoria, não é nada, ela é completamente vazia se nós não trouxermos para a prática, se a gente não pratica. Então, eu sei na teoria, mas eu não sei pôr em prática. Eu perdoo o fulano na teoria, mas quando eu chego na frente dele, eu me sinto incomodada. Tem alguma coisa que não está certa. E a respiração é quem limpa. Ela limpa, ela transmuta, então ela é a chave. Ela é a grande chave. Então, a aula de hoje é isso. Na semana que vem a gente vai expandir mais esse conhecimento, vamos para nossa aula 2. E quem não assistiu desde o começo, quem está entrando agora, eu sugiro que assista desde o começo, é uma aula curta, vale a pena assistir. Compartilha com quem você acredita que possa se beneficiar disso, que possa estar entendendo e se beneficiando. E a gente fica por aqui. Até semana que vem, quarta-feira, no mesmo horário. Namastê!